Olá, chegou a sexta-feira, dia 19 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o mercado de noivas. Está planejando seu casamento? Então não perca esta edição do programa. Está cheia de dicas e também de orientações. E ainda vamos conferir juntos aqui no assunto do dia as oportunidades de emprego. Tem também as dicas de trânsito, notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E o mercado de casamentos, um dos setores que mais movimenta a economia brasileira, não tem encontrado dificuldades para fazer dinheiro em meio à crise. Noivos e noivas com o casamento marcado estão reformulando o planejamento do grande dia para não adiar ou deixar o sonho de lado. Em tempos de crise e desemprego, a tendência é economizar, mas sem necessariamente precisar abrir mão do sonho de realizar uma cerimônia e a festa de casamento. Com a ajuda das nossas convidadas de hoje, vamos entender como é possível fazer uma bela festa com poucos recursos. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Elisama Bernardo, ela que é cerimonialista, produtora de eventos e proprietária da Miriam Decor. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a Nelly Santos. Nelly Santos é confeiteira e proprietária da empresa Nelly Santos Bolos Artísticos e Finos. Daqui a pouquinho vamos ouvir nossas convidadas de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem que mostra o exemplo, de um grupo de noivas. Esse grupo foi formado ali em uma rede social e nesse grupo as integrantes elas conseguem até 50% de desconto em vários itens do casamento. Confira! A mente de uma noiva é um verdadeiro turbilhão de pensamentos. São tantos detalhes para escolher, contratos para fechar, decidir como será a cerimônia. Estou muito ansiosa para chegar dia 9 de dezembro. A gente pesquisa muito, vê cada detalhe. Eu tinha pensado num casamento de um jeito, mas conversando com meu noivo a gente entrou numa sintonia. E eu casei no religioso e fiz só um jantar num salão de festa de um restaurante para os convidados. São muitas opções de espaço, decoração, fotografias, buffets. É tanta coisa que às vezes nem se sabe por onde começar. E para ajudar as noivinhas nesse momento de aflição é que o grupo Noivas Unidas do Recife, o NUR, surgiu. Já são mais de 15.500 mulheres que estão a caminho do altar. Laísa e Joyce estão lá, marcando presença. O grupo NUR é um grupo somente de noivas, né? A gente tem uma pessoa que verifica se é fornecedor ou se é realmente só noiva, então entra somente noivas no grupo. Quando eu entrei no grupo tinha 3.000 noivas, hoje está em mais de 15.000 noivas. Uma das noivas do NUR postou um feedback nesse estilo de casamento. E aí eu vi que era possível, que ficou muito bonito também, não perdeu a beleza do dia porque foi no restaurante. E aí eu comecei a fazer orçamentos e vi que podia reduzir bastante o dinheiro, os nossos gastos, e aí mudei o estilo de cerimônia. Gente, nessa crise não tem como fugir, tem que economizar. E quem recebe a permissão de fazer parte do grupo tem a oportunidade de acessar ofertas especialíssimas e que fazem toda a diferença no orçamento dos noivos. As nossas noivinhas conseguiram economizar 50%, cada uma, e em toda a festa. Dá para acreditar? O principal deles foi a minha lua de mel, porque inicialmente, meu dia de noiva, inicialmente eu ia gastar R$250 num dia de noiva, e aí ele reduziu para 150. E ainda eu fiquei a noite de núpcias lá e só saí no outro dia, e aí foi uma economia muito grande. E aí você conseguiu fazer, assim, fechar contratos de todos os serviços praticamente, né? Todos os serviços, decoração, doces, bolo, recepção, tudo foi por lá. Eu estava fazendo uns cálculos e eu iria gastar uns 27 mil. Com o grupo eu cheguei a gastar 10 mil, já fechando todos os meus contratos bases de tudo. Quem há 6 anos faz a alegria das noivinhas no grupo é esta loja de aluguel de roupas. A gente tem essa parceria que já faz 6 anos, que seria assim, 2 vezes ao ano a gente faz uma rodada de negócios no NUR.
que seria o quê? É uma rodada de descontos, onde a gente proporciona 30% de desconto para as noivas do grupo. Tá? 2 vezes por ano, e essas rodadas duram 15 dias. Ou seja, esses 15 dias elas têm para aproveitar os 30% de desconto em cima do traje da noiva. Tem nossa página, que é a do Facebook, Albérico Ribeiro. Tem um Instagram também, que é o estilista Albérico Ribeiro. E aí, nessas postagens, diariamente, a gente sempre posta ou sobre eventos que a gente está fazendo, promoções quando a gente faz, se a gente estiver dando algum brinde, se a gente estiver com alguma oferta. Laísa ainda não casou e Joyce subiu ao altar em dezembro do ano passado. Por isso, a experiência que adquiriu, agora ela faz questão de compartilhar. Com o que eu posso. As noivas que estão lá desesperadas, querendo fornecedores bons, eu indico os meus. Dou dicas também, porque tem gente que se estressa demais com besteira e quando a gente casa, a gente vê que não vale tanto a pena, né? O que importa é o momento ali do casal e dos amigos de festa. O dia de casamento foi ótimo, não tive problema com nenhum fornecedor, todos foram ótimos. Foi além do que eu esperava. Minha decoração ficou linda, eu lembro que meu bolo ficava o tempo todo, meu bolo tá lindo, meu bolo como tá lindo. Foi um sonho, foi mágico, foi perfeito. Laísa não vê a hora de vivenciar esse momento, mas enquanto ele não chega, ela sonha com o grande dia. Toda mulher espera isso, a gente sempre está procurando o dia do nosso casamento, a gente planeja ele, a gente quer que ele saia perfeito. Então eu espero que ele seja perfeito. Também esperamos que seja um momento bem marcante para você, para toda a sua família, Laísa. E a gente reforça, né? Já começamos o nosso programa com uma grande dica. Olha só, quer desconto aí para você fazer todo o seu casamento? Entra lá na comunidade, né? Solicita a participação no grupo, lá no Facebook, Noivas Unidas do Recife. Você acessa lá no facebook.com/Noivas Unidas do Recife. Você acessa, pede a solicitação para participar do grupo e você terá também vários descontos para realizar o seu sonho. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras dicas com as nossas convidadas de hoje, mas agora é o momento que a gente abre o espaço do programa para que você que está em casa participe conosco, responda a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa já fez o orçamento para o seu casamento? Tá com o casamento marcado já começou a fazer esse planejamento? Liga pra gente, participa! Nossa linha interativa 3424-1977, você pode ligar pra gente, responder a nossa enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema para as nossas convidadas de hoje. Você pode participar também através da internet. A nossa fanpage é o facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Você ainda pode acessar, deixar sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Vem interagir conosco também através do nosso WhatsApp. O nosso telefone do WhatsApp é o 994181206, 994181206. Mande aí quantas perguntas você tiver, quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, as nossas convidadas de hoje terão o maior prazer em esclarecer a sua dúvida. E olha só, de acordo com pesquisas divulgadas recentemente, essas pesquisas foram do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, houve um total de 1.106.440 casamentos, isso no ano de 2014, essa última pesquisa divulgada pelo IBGE. Esses casamentos foram aqui no Brasil e só em Pernambuco, só aqui no nosso estado, ainda segundo o IBGE, ocorreram 52.846 casamentos, sendo quase 10 mil aqui no Recife. E para dar conta de tantas uniões, mais de 1.000 empresas elas atuam aqui no mercado local, movimentando cifras consideráveis, mesmo diante dessa crise econômica que assola o nosso país. E aqui no nosso estúdio, vamos conversar a partir de agora com duas proprietárias dessas empresas que fazem sucesso aqui no estado de Pernambuco. Vamos ouvir dicas e orientações a partir de agora. Então vou dar aqui as boas-vindas às nossas convidadas de hoje. Nelly Santos, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer estar aqui mais uma vez, participando. Também queria dar as boas-vindas Elisama Bernardo. Seja muito bem-vinda ao Assunto do Dia. Obrigada, é um prazer estar participando. A gente viu na reportagem, um grupo muito útil, uma ferramenta na internet, um grupo interessante que você pode acessar. Só noivas, solicita lá a participação, consegue trocar algumas informações, fala de fornecedores, fala também
da Nelly, fala coloco também sempre da na Elisama, data. dos serviços prestados. E nesse grupo elas conseguem esse desconto. É muito interessante, né? Quando se usa alguma ferramenta em prol da realização de um sonho, Nelly. Essa ferramenta ela ajuda muito as noivas e nós profissionais também. Uhum. Tanto positivo como negativo, né? Porque lá as noivinhas, elas falam bem e também se não gostar de algum fornecedor, a qualquer decepção, elas vão lá e postam também. Então, assim, é muito bom, ajuda muito. Uhum. E eu sempre coloco rodada lá também e é muito interessante. A Elisama também conhece, né? Essa ferramenta também é muito útil. Já fechou muitos contratos com noivas que vieram lá desse grupo? Eu não fiz rodadas no grupo, mas assim, algumas das noivas fazem as indicações no grupo mesmo. E aí elas procuram para fazer uma pesquisa de mercado, para diminuir, reduzir o orçamento. E aí a gente acaba fechando alguns contratos pelo grupo. A gente trouxe a informação aqui no começo do programa, né? Mais de 1 milhão de casamentos no Brasil todo. Aqui no Recife, quase 10 mil casamentos. Isso foi o último dado do IBGE em 2014. Estamos em 2017. Como é que está esse mercado? Continua movimentado e continua crescendo? Continua crescendo. Vale a pena trabalhar com casamentos? Vale a Nelly? pena. Gosto muito. E, assim, casamento é um sonho, né? Uma noiva, ela não vai deixar de casar por conta da crise. Ela vai diminuir, se adaptar à crise e diminuir o gasto, né? E casar. A Nelly, né, ela é confeiteira, proprietária da Nelly Santos, Nelly Santos Bolos Artísticos e Finos. Já a Elisama é cerimonialista, também produtora de eventos e proprietária da Miriam Decor. Sim. Qual o papel da cerimonialista para a noivinha que está em casa agora nos acompanhando? Tem a data marcada, tem a previsão do casamento, mas não tem muita noção ainda do que fazer, né, nessa festa de casamento, nessa cerimônia. A cerimonialista, ela também ajuda nesse momento antes da festa ou só no momento da festa? Não, ela tem um papel fundamental na preparação do evento. Quando os noivos, que geralmente são de primeira viagem, né, assim, primeira vez que estou casando, e não sabem organizar bem o seu evento. Alguns investem muito em determinados itens e aqueles que são necessários, eles não conseguem o investimento por não ter um planejamento. Então, o cerimonialista, ele vai ajudar nesse planejamento do evento. O que realmente é necessário para que o evento aconteça e o que pode ser de adicional. Então, esse planejamento é feito com a equipe do cerimonial, tendo, lógico, antecipado o salão de festa e a quantidade de convidados. O bolo também é muito importante nessa festa, né? O vestido da noiva muito importante, aquele momento que todo mundo espera, né, na cerimônia, a entrada da noiva, mas o bolo também é muito observado nessa festa. É um dos itens mais importantes, né? Onde a noiva mais tira foto é no bolo, né? A família dos noivos. E o bolo é muito, assim, observado. Tanto os detalhes como o sabor. O bolo tem que estar bonito, tem que ser um bolo gostoso, né? Tem que ser aquele bolo que o convidado espera para provar, né? Existe essa expectativa, né? Existe a expectativa de comer o bolo da noiva. E o que a noiva, né, ela deve levar em consideração, no caso, os noivos, que eles, pelo menos o bolo, o homem também pode participar e escolher, né? Dar alguns pitacos ali na escolha desse bolo. O que esse casal ele deve levar em consideração? Quantidade de convidados, ela levar também em consideração para escolher esse bolo. Quantidade de convidados, o sabor do bolo. Tem noiva que não gosta de bolo de noiva, e quer um bolo de chocolate, um andar de chocolate, um bolo de rolo. Aí nós temos essa ideia também, que é bom, né? Porque os noivos eles têm que comer do bolo, né? E tem aquela tradição de guardar para comer um ano depois, que também é muito bom isso, para comemorar. E tem que levar em conta a qualidade, também não só o preço, né? Porque o preço tem que ser bom, tem que ser um preço justo, mas a qualidade tá também, né? Esse item, né? Preço, né? Preço, tem que ter muito cuidado, principalmente com o bolo. A cerimonialista também orienta bastante, porque né? o bolo tem que ser um bolo perfeito. O bolo de noiva, ele não pode estar torto, ele não pode estar trincado, ele não pode... Tem que estar perfeito, do jeito que a noiva sonha, né? Porque imagina você chegar para ver o seu bolo, a noiva chega para
para a festa e ver o bolo que não foi aquele bolo que ela planejou, que ela sonhou. São mais, a gente falou no começo do programa também, que são mais de 1000 empresas aqui em Pernambuco realizando sonhos, né? Sonhos de casamento. O que é que a cerimonialista orienta nesse quesito preço para esses noivos, né? É importante ver o histórico da empresa que esses noivos vão escolher para prestar esse serviço, porque se trata de um sonho, né? Imagina só, conseguiu um preço baixo em determinado item, quando chega lá no momento da festa, não é o que planejou. não é o que eles esperavam, não atendeu às expectativas, né? Isso pode frustrar. Geralmente pode ser um momento delicado ali no casamento. Se torna assim algo que você esperava para aquele momento que fosse muito prazeroso, né? Um momento de alegria, um momento de descontração familiar. Um momento único que se torna um momento de tristeza, aquele que você não quer nem lembrar. Né? Então, um simples detalhe pode acabar com a festa. Isso. Então, o principal, o planejamento dentro do seu orçamento. Algumas noivas, elas por planejarem e por conversarem com outras noivas, ela não traz para dentro da sua realidade aquele orçamento. Então acaba apertando demais ou dificultando para outras coisas. O papel de cerimonialista é trazer a noiva para dentro da realidade dela. Ó, vamos fazer, eu queria aquele bolo e que o bolo da Nelly, então vamos conversar com a Nelly, vamos ver como é que a gente pode, se a gente diminui, se a gente aumenta, se a gente, o sabor se diferencia, se não diferencia. Então vamos fazer um orçamento acompanhado, mas vamos fazer primeiro o orçamento de tudo que a gente quer e depois a gente começa a fechar os contratos daquilo que a gente planejou. Essa é a ideia inicial para que não dê errado. Colocar tudo na ponta do lápis também é muito importante, né? Vai ajudar bastante. E o noivo também participa, né? Desse momento de planejamento. Muito. O que eu acho muito importante é a noiva com um profissional, ela se entender. Um profissional que passe segurança, né? Porque às vezes o profissional ele tem um preço bom, ou então, mas não tem um atendimento tão legal que não passou a segurança. Eu gostei, ela trabalha bem, mas assim, eu não me senti bem, não me senti segura para fechar com esse profissional. Entendeu? O profissional ele tem que passar segurança para a noiva. E ele passa a segurança mostrando realmente o trabalho dele, né? Garantindo que ele vai cumprir garantindo com o que ele vai fazer, garantindo e aquele, assim, aquela divulgação de boca a boca. Já fiz de um amigo, isso é muito bom também, entendeu? Você vai para um casamento, aí você vê lá o bolo, quem fez esse bolo? Ele, eu quero o bolo dela, porque eu gostei. Isso aí já também é bom, ter alguma, assim, informação. Alguma referência, uma né? referência. Você tem uma referência para não chegar até esse profissional e não atenda, né, as expectativas. E por mais simples que seja a festa, né, quanto menos convidados, quanto mais, é muito importante que exista esse planejamento. Esse orçamento vai fazer a diferença no final das contas. Sim. Por mais simples que seja essa festa, mais tem simples que ter um seja, planejamento. tem que ter um Linda, planejamento. perfeita. Tem que ser a festa dos sonhos. Porque se é um sonho pequeno, mas é um sonho, né? Eu quero uma coisa simples. Quero um casamento simples, não quero muita coisa. Tem noivinha que chega assim, Nelly, eu quero um bolo simples. Minha festa vai ser muito simples. Eu até acho bonito, né? Porque está tudo dentro do orçamento, né? E vai e faz aquela festa. E eu chego para entregar o bolo e vejo que é tudo tão lindo, tão bonito, tão simples. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia e a gente já adianta que no próximo bloco traremos aqui várias novidades do setor de casamento. Então fica ligadinho aqui no nosso programa, daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre o mercado das noivas e agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Thalita Belo. Olá, Thalita! Oi, Valdes. Oi, pessoal do estúdio, querido telespectador do programa. O nosso destaque de hoje vem do site Noiva Online e são dicas para não errar na hora da festa. Atenção para essa dica. Na hora do jantar, é importante que todos os convidados estejam sentados. O site também pede para ter atenção ao tamanho do arranjo da mesa, pois os arranjos grandes impedem a visão e a conversa entre os convidados. O site ainda destacou que a decoração deve ser diferenciada dos demais casamentos.
É preciso inovar. Depois dessa dica, a gente volta aos estúdios do programa, mas eu quero desejar a você um excelente final de semana. Se Deus quiser, segunda-feira a gente se vê novamente. Voltamos então com você, Valdson. Ok, Thalita Belo, muito obrigado pelas dicas e também um ótimo fim de semana para você e toda a sua família. Você falou de pontos importantes que a gente deve levar e muito em consideração no momento de planejar esse casamento. Decoração tem que se levar a sério e muito a sério, e a gente tem aqui um exemplo, né? Um exemplo de tendência, o que é que está em alta. Além de decoração, vamos falar também sobre o bolo, como é que deve ser feita essa escolha do bolo, né? Desse momento tão marcante, um momento único na vida de muitas pessoas que estão nos acompanhando, e a gente vai mostrar agora no nosso estúdio, né? A gente já falou muito e agora na prática a gente vai mostrar o que é tendência, o que está em alta, o que é que você pode fazer, como é que você pode escolher essa decoração. A Thalita falou alguns pontos importantes da decoração. A questão da mesa, né? Os arranjos não podem ser altos demais, porque vai atrapalhar a visibilidade. Quais outras dicas, Elisama, e que a gente pode mostrar aqui para quem está em casa, que está em alta no mercado? Então, achei muito interessante ela ter falado sobre o tamanho do arranjo na mesa, porque a gente passa essa instrução para os noivos. Mas, assim, é muito de escolha da noiva, mesmo sabendo que vai atrapalhar, mas ela prefere que o arranjo seja alto. Então, ou alto, que esteja acima da visão, para que as pessoas possam conversar e o arranjo não tenha que ser retirado da mesa, ou baixo, que é o ideal e o mais indicado, para que as pessoas possam ficar mais à vontade conversando ali na mesa de... O arranjo, né, tem que proporcionar isso, né, visibilidade entre os convidados. E o bolo? Quanto mais alto, mais bonito, tem mais prestígio numa festa, ou não necessariamente leva em consideração a altura desse bolo? Como Aqui ela a gente dá falou, um exemplo, né? Um lindo vai bolo. depender do gosto dos noivos. Tem noiva que tem 100 convidados, mas quer um bolo de 6, 7 andares, né? Porque é sonho. Esse aqui Então, tem 6, né? Esse tem 5. 5 andares. Esse aí é um bolo clássico, que ele pode ser para qualquer casamento, né? Pode ser mudado o tom, também pode ser branco, pode ser champanhe. Tem muitos gostos, né? Mas o clássico é o que... E o que é que tem, né? Esse Tá clássico, mais em né? A gente gosto. vê vários enfeites aqui. Bem Flores, detalhado, né, micro-rosas, né? E todo bordadinho à mão, os arabescos. E isso faz toda a diferença no registro, Toda né? a diferença. Quando vai os ver o álbum mais à detalhes, frente. Além de chamar a atenção dos convidados, fica Tem que uma ser, lembrança maravilhosa pro Quanto resto mais da vida. delicadinho, mesmo que seja muito trabalhado, mas que seja delicado, que seja perfeito, né? Um bolo como esse serve quantas pessoas, por exemplo? Esse 5 aí andares. serviria 350 convidados. Olha só, 350 convidados para uma festa de casamento. Muita gente, né? É muita gente. A gente volta agora para a decoração, né? A gente tem aqui vários exemplos, Elisama. Se você quiser se aproximar aqui, pode ficar à vontade. Vai mostrar o que é tendência, alguns itens que não podem faltar. A gente vê aqui o buquê, né? Que chama também a atenção. A noiva entra ali, mas antes da noiva entrar, tem essa plaquinha, né? Lá vem a noiva. Hoje... Aí se cria ainda mais aquela expectativa. Isso. Hoje, os casais estão querendo inovar, sempre inovar, né? Foi um item também que ela comentou, a Thalita comentou. Então, as plaquinhas, elas têm demonstrado, elas têm sido apresentadas com várias mensagens nos casamentos, mas as principais dela, e que algumas equipes de cerimonial já oferecem no seu pacote, né? Lá vem a noiva, antes da entrada da noiva, e, enfim, casados, que quando termina a cerimônia do casamento, quando termina a cerimônia, a daminha sai na frente dos noivos e, enfim, casados, agora é momento de comemoração, né? Aqui o buquê da noiva, e aqui tem alguns modelos de buquês redondos, isso depende muito do tamanho da noiva, né? Um buquê redondo, buquê cascata, qual modelo que ela prefere, a cor. Então, eu trouxe alguns modelos aqui para mostrar. E o que é levado em consideração na escolha da cor, né? Tem que combinar com a decoração da festa ou não necessariamente? Não necessariamente, não combina com a decoração da festa. Hoje, as equipes de cerimonial têm indicado muito que se combine algum item do buquê com o sapato.
Mas para fotos, é mais para questão de fotos, para que se faça algumas fotos de combinações. Né? Outro item que tem sido muito apresentado nas entradas de casamento, ainda nas cerimônias, são os balões. Os balões com gás hélio. Em formato de coração, né? em Entram formato as daminhas também, de segurando noivinho. os balões? Sim, desse aqui, como o noivinho e a noivinha, por exemplo, pode entrar no momento das alianças. A daminha com os noivinhos e as alianças. Então fica super leve, porque não tem peso, né? Para a daminha pode ser pequenininha e ela só carrega mesmo as alianças. Fica até mais fácil também a daminha E bem entrar, né? Porque ela vai apresentável. brincar um pouquinho com o balão. Isso, e vai... termina sendo mais divertido e despojado para a criança, porque alguns casais colocam as crianças muito pequenininhas, assim, novinhas, e que não têm o costume de estar se apresentando em público. Então, isso aqui é mais que uma distração para eles. Como eles estão com os balões, eles prestam mais atenção nos balões do que nas pessoas que estão ao redor. Então, conseguem chegar até o final da nave. O que é que deve levar em consideração, né, na escolha das daminhas? Porque às vezes as pequenas, né, não conseguem entrar, ficam tímidas, né, travam ali naquele momento de expectativa, os pais tentam forçar que a criança entre, fica um pouco deselegante, né? Isso. O que é que esses noivos eles devem levar em consideração? Uma dica, né, Bom, da Elisama. sempre um segundo plano. Né? Se a criança, no momento, ela não se sentir bem para entrar e para se apresentar ali, não vamos forçar. Vamos um segundo plano. Tem uma criança maior, já preparada, já prontinha? Se não, tem alguma coisa que chame a atenção dela? Geralmente nos ensaios, os cerimonialistas, eles já fazem isso. É um pirulito, é um chocolate, alguma coisa que a criança gosta, que você sabe que gosta. Até um brinquedo. E os pais sempre estar lá para receber a criança, porque aí ela sabe que próximo ao pai ela está mais segura. Então, ela está aqui com os cerimonialistas que já fizeram o ensaio, então ela já teve um primeiro contato, fica mais fácil. E aí, os pais estão lá esperando para que as crianças cheguem. Tudo isso faz parte de uma preparação, preparando a criança para aquele momento que ela vai se apresentar. Então, se chegou nesse ponto e a criança, ela está ali segurando e não vai, não vamos prolongar esse momento. O segundo plano entra em ação. Qual seria o segundo plano? Uma criança maior, alguém que esteja Um adulto preparado, também, ou um adulto. que Hoje marcou a já história se usa daqueles assim, noivos. a avó que né, tem uma história com a noiva, que tem uma história com o noivo, ou uma irmã que fez parte daquele momento ali. Ou até as damas de companhia também podem fazer. Levando em consideração, né? Levando em consideração a decoração, onde fica o bolo? Também tem que ser bem decorado? Ou o bolo fica Ele separado? pode ficar ou numa não? mesa bem decorada e pode ficar numa mesa só com ele mesmo, né? E as taças tem que acompanhar a espátula, né? A espátula também É. para cortar, para fazer as fotos. Sim. Pode colocar velas, ou flores, aí tudo. No topo do bolo, em alguns casamentos a gente vê, né, alguns noivinhos. Hoje não está São regra ou não está se usando Hoje não mais? está, tudo é tendência, né? Hoje não está se usando muito os noivinhos. Às mais vezes as até tinha flores. brincadeiras, né, com os noivinhos. às A vezes tem característica uma de história. um, de outro. Mas pode colocar ao lado do bolo também. Ao lado do bolo também, não fica feio, Pode colocar não. do lado e fica bom também. E se quiser também coloca em cima, também fica bonito, né? Mas hoje não está se usando muito mais. No caso do bolo, 5 andares, a gente vê, né, em algumas festas que às vezes 4 andares são reais, tem um que é só para fazer fake. enfeite, chama de fake, né? Fake, bolo falso. Se faz né? muito ainda? Faz. né? E elas estão pedindo muito esse bolo falso, que é para aumentar o tamanho do bolo. E diminuir o custo, né? Geralmente o que é fake fica em cima ou mais embaixo? Fica mais no meio. É sempre o segundo ou o terceiro. Esse bolo aqui mesmo eu faço ele muito com esses dois aqui falsos. E os 3, o maior e os últimos. O último tem que ser de verdade, porque elas querem congelar para comer um ano depois. É o topo do bolo que se congela, né? Isso. Interessante que fica um ano na geladeira Um ano e na não se geladeira estraga. ou mais e não se estraga. Parece que fica até mais gostoso. Fica mais gostoso. Aí elas falam pra mim, tá mais gostoso, viu? Que bom, Em relação a partir o bolo, tem que se partir o bolo
no mesmo dia e todo mundo tem que provar desse bolo. Eu acho. É Eu mais acho elegante, bom, eu acho né? elegante. Eu acho, É tradição. É eu tradição. acho deselegante a noiva não partir o bolo no casamento, assim, só partir Só para pra tirar fazer foto foto. e levar o bolo inteiro para casa. Eu não acho legal. Também não acho, não, porque eu gosto muito de comer bolo de noiva. É. Eu já fui a um casamento, e vários que eu já fui a um que não teve o partir do bolo, né? Só foi pra foto. Eu fiquei meio decepcionado, porque eu gosto de provar. Tem que partir o bolo e É um servir. bolo diferenciado, É. é um bolo gostoso. Todo mundo tem Quais os que provar ingredientes o que não podem faltar no bolo de noiva? bolo. As frutas secas. Frutas, Ameixa, passas, uhum. frutas. Olha só. Já deu água na boca, né? Pra continuar a falar, mas vamos voltar a falar da decoração, né? A gente vê O aqui bolo, só um item assim, o bolo, ele coopera com a decoração, Aham. né? Por isso que algumas noivas, mesmo com uma quantidade mínima de convidados, 100 convidados, eu quero um bolo com 4 andares, eu quero um bolo com 5 andares, porque depois do vestido da noiva, os convidados querem ver o bolo. Então elas querem um bolo bem apresentável, quanto mais altura o bolo tem, mais apresentável ele é, né? E aí por isso a opção do bolo fake. Porque às vezes, sem convidados eu não preciso de um bolo de 5 andares. Mas aí eu quero os 5 andares porque faz parte da apresentação, da decoração. Então vamos colocar o bolo fake porque a gente atende a quantidade de convidados e uma melhor apresentação. Fica muito bonito. E a Nelly teve essa experiência toda, né? De vários anos trabalhando nesse ramo. Desde criança. Capricha que eu ainda confeito mais, bolo. né? Desde criança, né? Desde 12 anos, 11 anos que eu confeito bolo. Com 15 anos eu já confeitava bolo de noiva. Então eu já 15 anos. nasci apaixonada por confeitaria, né? Sempre eu gostei. E cada ano vai se aperfeiçoando, né? Cada bolo é uma novidade. Quanto mais surgem novidades, mais a gente gosta. Pesquisa, participa de cursos. Estou sempre precisando aprender. Todo dia eu quero aprender coisas diferentes. Isso é um Todo dia tem diferencial, né? De um bom novidade, profissional. Esse Sim. reconhecimento de que precisa aprender a cada dia, né, Elisama? Sim. Pesquisa, olha lá na internet o que é tendência. Faz um curso, que é muito importante para saber. Tem que fazer curso, tem que aprender. Porque está aparecendo muita coisa, é muita novidade. Muita novidade no mercado. E diante essa novidade toda, alguns noivos, né, mais antenados, eles pesquisam na internet, eles chegam a trazer a vocês também alguma ideia, quero um bolo parecido assim. Traz. Vocês conversam, depois de um diálogo que chega à realidade. Eu gosto quando ele traz a ideia. E tem aqueles noivos que pedem a minha ideia. Eu quero uma ideia, eu queria um bolo assim, mas você tem alguma ideia para mim? Aí eu vou desenho, dou alguma sugestão, ou pesquiso algum bolo meu mesmo, mostro. Mas eu gosto de fazer coisa diferente. Eu adoro quando a noiva fala assim, está entregue nas suas mãos, eu confio em você. Sei que você vai fazer o melhor. Isso é muito bom, que passa aquela confiança, né? A gente aquela credibilidade, né? Aquela credibilidade, e você fica bem para fazer aquele bolo. Porque você sabe que ela está esperando o melhor, então você tem que dar o melhor, né? Tem que fazer diferente, tem que fazer um bolo diferente. Tem que ser único, né? Único, É para sempre, aquele registro vai ficar para sempre. Sim, pra sempre. Elisama, quanto mais diálogo também entre os noivos com a cerimonialista, melhor. Sim. A cobrança também no momento do casamento Muito, é a cerimonialista que tem que estar resolvendo? Sim. É o profissional que vê que se a festa está dando certo ou não, se está o precisando mudar alguma coisa? Geralmente o Trabalha sob profissional, pressão. geralmente o profissional, por estar habituado àquele trabalho, ele já identifica algumas coisas que podem dar errado. Então aí no decorrer do evento ele vai ajustando as coisas, ou aquilo que pode ser ajustado antecipadamente, a gente ajusta antecipadamente para não ter surpresas. O ideal é que o número de convidados seja exato. Lógico que você vai preparar uma festa para 100 pessoas e você hoje espera 110 como profissional. Mas que isso não seja regra para os noivos. Aí eu vou contratar um buffet, por exemplo, para 100 pessoas e vou convidar 120 pessoas porque fulano pode faltar. Então você não conta com a falta de fulano. Você conta com os convidados. Como se aquela pessoa que você convidou, ele vai para a sua festa. Então é assim que tem que ser contado. Outra coisa importante é a reserva de mesa. Eu trouxe aqui uma plaquinha para fazer a indicação das reservas das mesas dos convidados. Geralmente se reserva a família da noiva e a família do noivo, contando aquelas pessoas que estão ali na casa. A reserva de mesa hoje, ela tem
diferenciado. E algumas pessoas, eu sou da família porque eu sou um primo, eu sou um tio, eu sou a tia. A reserva é para aqueles que moram com você, que estão ali no seu dia a dia e que estão recebendo os seus convidados. Porque nós, como profissionais, recebemos, os cerimoniais recebem os seus convidados, mas o seu amigo, ele quer ver alguém que ele possa, a festa tá bonita, ou como foi bom chegar aqui e tal. Então, geralmente, isso é a família, os irmãos, os pais, quem fazem esse papel. E se não tiver uma mesa reservada para eles, depois eles ficam sem ter onde sentar. Então, esse é o objetivo da reserva de mesa. As testemunhas que estão ali fazendo fotos, os padrinhos, na mesa do bolo, e não tem a mesa reservada. Então, esse é o objetivo das reservas. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais sobre o tema, decoração também, a escolha do bolo. E no próximo bloco tem uma surpresa, né, Nelly? Para quem está em casa nos acompanhando, tem uma curiosidade. A Nelly, ela vai confeitar um bolo aqui ao vivo, Nelly, é isso mesmo? É rápido? É rápido. É simples? Rápido e bonito, viu? Vai ficar. Então você que está em casa, fica ligadinho aqui ao assunto do dia. Daqui a pouquinho a gente volta com a confeitaria de um bolo. Preste atenção ao nosso programa. A gente vai a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje no programa estamos trazendo várias dicas para te ajudar a organizar a sua festa de casamento. E organizar o casamento é o grande sucesso para não perder a cabeça, não ficar muito preocupada e conseguir evitar pequenos problemas, além de ser também fundamental para equilibrar os gastos. Planejar o casamento é indispensável para todos os tipos de casais, desde aqueles que são extremamente organizados até os desorganizados e esquecidos. Então vamos a mais dicas aqui no nosso programa sobre organizar sua festa de casamento. E a gente prometeu no bloco anterior aqui do nosso programa que a Nelly iria mostrar pra gente como confeitar um bolo de casamento. Será que a Nelly vai conseguir confeitar esse bolo de casamento aqui ao vivo no programa Assunto do Dia? A gente lançou o desafio aqui, Nelly já está aqui ao meu lado, já preparada para cumprir esse desafio. Missão dada é missão cumprida, Nelly? Missão dada. Então vamos mostrar para quem está em casa, né? Como é que se confeita um bolo de casamento, a Nelly tem muita experiência, né? Desde os 15 anos de idade, já trabalha desde comigo. 12 anos. Desde com os 15 12 anos eu já confeitava bolo de noiva. Olha só. O que é que a gente vai fazer para quem está em casa? Esse é um bolo simples, né? Que o bolo, eu falo que o bolo já coberto, branquinho, ele já é lindo quando é bem acabadinho. Então eu vou passar uma textura, um glacê nesse bolo. E vou fazer uma textura nele, que vai dar um efeito bem legal, né? Que pode ser para casamento. Para ficar nessa textura, é uma pasta americana que se usa ou não? Aqui é pasta americana. Eu agora vou usar um glacê e eu vou fazer uma decoração com efeito ruffle, que se faz na pasta, eu vou fazer no glacê. Então pode ficar à vontade. Eu tenho certeza que as amigas confeiteiras vão amar a ideia, né? Quem não conhece. Então vamos conferir. Olha só, está se usando muito, Nelly, esse tipo de textura? Se usa. Chama muita atenção também? Chama. E a cor, né? A cor desse bolo? Isso aqui é para um casamento de manhã. Esse bolo, ele é ideal, né? Decoração também, né? Enquanto a Nelly vai confeitando, a Elisama ajuda a gente a compreender essa questão da decoração. Quando o casamento é durante o dia, ou no finalzinho da tarde, a decoração é diferenciada também. Não é a mesma decoração do casamento à noite. É mais simples a decoração quando é dia ou não? O casamento diurno, ele é mais econômico. Ele é mais econômico. A decoração do mais simples depende muito do espaço e do objetivo da noiva, o que ela quer fazer ali. Mas a gente sempre faz indicações para que a decoração seja o mais simples possível e se aproveite o ambiente. Geralmente são em chácaras, em espaço com área verde que a gente pode aproveitar. E as cores mais leves, né? Tons mais claros. Isso, tons pastéis. Por isso que ela escolheu essa cor, Esse bolo aqui né? é ideal para essa decoração que ela tem. Quanto tempo se confeita um bolo, né? O Esse processo aqui é um bolo
simples, né? Bolo de noiva tem bolo que eu passo mais de um dia decorando. Mais de um dia. É, e tem bolo que, assim, tem dia que eu decoro 5 bolos de noiva, 4, depende da decoração. Tem toda uma equipe, É. Nelly, por trás ou Tenho. só a Nelly? Tenho minha equipe, que é Ana e Edileuza, Aproveita a que elas estão oportunidade, né, para assistindo. mandar um abraço. Né? pra São elas meus que ajudam amores, muito. né? Minhas companheiras. Tem uma que está comigo há 15 anos, outra está há 10 anos. E a gente se dá super bem na confeitaria, viu? Para dar conta, né, de É, todos para os dar pedidos. conta, é. Tem que ter uma equipe por trás, É né, uma Elisama? equipe boa, né? Uma equipe boa. E quando preciso, eu contrato mais outras pessoas, mas elas são assim que estão sempre comigo, né? Todo mundo tem que falar a mesma linguagem, né? É, E principalmente ali no momento da cerimônia, porque como se trabalha sob pressão, né? Tem que tudo dar certo, então vocês têm que ter um diálogo, tem que conversar tudo, tem que manter a calma e transparecer isso para os noivos, né? Mais ou menos assim, Elisama? Sim, como já tem uma organização anterior, não fica muito complicado de ser feita essa organização, né? Preparando tudo com antecedência, você tem que ter consegue atenção no que eu vou fazer, né? com que o evento flua bem. Fique Super tudo leve. tranquilo, a noiva observe que tudo está dando certo, isso também dá uma paz maior, né, Pronto. para essa noiva. Olha só, tão rápido Não, assim, Nelly? ainda tem. Eu Ainda vou fazer tem, né? isso, ó. Ainda tem. Você tá vendo? Tá vendo só? A Nelly olha, observa os detalhes, né? Os mínimos detalhes. Isso é que faz a diferença, né? É. Aí eu vou puxando com essa... Com essas... É uma espátula, Ah, né? Que é. faz isso. Ó, Vamos pode ver ser o com a resultado. faca também. Quem não tem essa espátula, pode ser com o cabinho de uma faca. Ou de É como se colher. estivesse tirando o excesso, é, Nelly? É. Aí vai dar uma textura diferenciada. É O modelando. bolo, ele pesa muito no orçamento? Ou Não, eu acho que o bolo é um dos itens com preço mais acessível, viu? E você não É o deve bolo. meio que tentar economizar muito, não, muito bolo não, não. né, Nelly? Economizar muito no bolo, não. O bolo tem que ser perfeito, né? Bonito. Uhum. Ó. Olha só, bem diferente. Muito bem feito. Ó, peraí. Já tinha visto o bolo assim, Elisama? Sim. Casamentos pela manhã, né? No horário da manhã, como a Nelly É. falou. Esse tipo de Esse tá de bolo. pequeno, né? Que é Não, só esse pra é uma pequeno porque é uma demonstração. demonstração. Mas faz bem maior, né? Faço. Dependendo do número de convidados, entra aquela, né? Aquela máxima de ver o tamanho desse bolo, quantos andares. Nessa textura também, quando é fake, pode-se fazer essa textura também? Pode. Não tem problema nenhum. Posso fazer sim. Aí qual é o nome dessa textura que você falou, né, no começo do programa? É rufle. Fica, Rufle. que se faz com a pasta, né? Pra você Eu ver, tô né? Você que fazendo está em casa nos assim. acompanhando, dá trabalho de fazer o bolo. Você só pensa só no desconto, né, Nelly? Só chega na Nelly para pedir dá muito aquele trabalho. desconto, Nelly. E O o orçamento tá transporte, apertado. além de você fazer um bolo, né? Você tem que preparar o bolo, assar, tudo. Depois confeitar. Tem que ter muito cuidado para o bolo com tudo. quebrar, E eu tenho né, o transporte. bolo. Depois disso tudo, ainda vem o transporte do bolo, né? Que tem que ser com muito cuidado, para não quebrar o bolo. Vocês também conversam muito com quem vai fazer essa entrega do bolo, porque o bolo não pode atrasar. O ideal é que ele chegue com quanto tempo de antecedência nesse Isso aqui é uma local da flor de festa? açúcar. Olha só, ainda Com tem 4 horas de antecedência é a flor de açúcar coloca principal. também para enfeitar. lindo. Isso é um bolo de verdade, viu? Esse aqui. Olha só. Muito bonito mesmo. A gente vai, aos pouquinhos, vai vendo, né? Vai tomando forma, né? Olha que bonito para você que está em casa. Um bolo confeitado ao vivo aqui pela Nelly. A gente mostrando que é possível sim fazer um bolo simples, muito elegante, chama muita Esse bolo ele atenção. é prático, ele é econômico, muito rápido. E não deixa a desejar em nada. Olha só, que beleza. A Nelly tá olhando os mínimos detalhes aqui. antes de Ficaria mostrar o melhor, resultado né? Se não final fosse tão aqui. pouco tempo, né? Mas televisão é tempo, né? mas, E a gente... mas o importante é que eu fiz e tá lindo. Tá né? Muito lindo. bonito mesmo. Pronto. Olha só, mostrar o resultado final para quem está em casa. Em menos de 5 minutos a gente conseguiu esse resultado Foi aqui da 5 Nelly. minutos? 5 minutos a gente Que conseguiu aqui coisa boa. o resultado. Esse bolo, olha só como tá bonito esse bolo. Ah, tá lindo. A gente vai girando aqui para quem está em casa acompanhar os mínimos detalhes aqui desse bolo, que é tendência. O né, acabamento do bolo tem que estar perfeito, né?
as pessoas observam, tem pessoas que são detalhistas. E elas olham o acabamento. O acabamento tem que estar perfeito. Tem esse outro bolo aqui, né? Esse aqui é o bolo de rolo, naked cake. Esse né? já está pronto. O bolo pelado. Esse aí é a opção para quem não gosta de bolo de noiva. Tem noiva que faz um bolo desse de 3 andares, 4 andares. E tem uns que coloca na mesa digestiva. Como uma opção para quem não gosta de bolo de noiva. Pode chegar lá na mesa, que tem algumas tortas também, né? E o bolo de rolo. Ou pode ser usado no bolo. Está se usando muito só desse tipo de bolo de rolo? Ou o tradicional ainda é muito pedido? O tradicional ainda é. É o sonho. É o sonho noivas, mesmo. Né? A gente entrou lá na página, né, da Nelly. É uma tendência, né? Mas, é tendência. Mas o bolo de noiva confeitado. Nunca fica fora de moda. Nunca fica fora de moda, é o que está em gosto mesmo. E a gente pesquisando lá na fanpage da Nelly, a gente encontrou alguns bolos confeitados por você. E a gente queria mostrar agora um pouco mais do seu trabalho para os nossos telespectadores. A gente mostrou aqui ao vivo esses exemplos. No Bafeteiro a gente mostrou um bem maior. E a gente vai conferir agora algumas imagens, né, Nelly? Você recorda desse bolo que está aparecendo? Fala um pouquinho dele para quem está em casa. Esse aí é um rendinha, todo rendadinho. Esse bolo é rosinha chá, bem clarinho. 3 andares. Eu fiz para uma senhora de 60 anos esse bolo, não foi para um casamento. Vamos ver. Mas pode ser para casamento também. Né? Tá muito bonito, muito bem feito. Próximo. Esse aí é de noiva. Tem também todos esses detalhes, bem, né? Olha só. Bem trabalhado. Aquela renda, né? Que você falou que se repete do bolo anterior. Algumas flores também do lado. Tudo comestível. Muito bonito, muito trabalhado, bordado à mão. E renda. E flores. Esse aí com bolo de rolo. Esse bolo é lindo, perfeito. O bolo de rolo do muito topo, bonito. Né? Ficou um bolo clássico, né? Com rústico. A mistura. Isso vai muito que deu pedido certo. A combinação. Casal, né? Que eu achei que a noiva pediu assim, eu achei que não ia ficar legal, mas eu amei depois de pronto. Ficou muito bem Ficou feito. Muito Temos bonito. um último agora para mostrar. Temos outro. Esse aí foi de 15 anos, eu acho. Foi casamento, não lembro. Foi. Mas casamento, esse também casamento pode ser também. Porque um bolo que pode ser usado em casamento, 15 anos, hoje em dia não tem aquele diferencial, né? Tudo a mesma cor. E para quem ficou curioso, né, de conhecer mais o trabalho da Nelly, aproveita a oportunidade, fala lá da fanpage, onde pode se encontrar. A minha fanpage é Nelly Santos Confeitaria, Nelly Santos Bolos Artísticos, e o Insta é @Nelly Santos Confeitaria. Então você que está curioso para conhecer um pouco mais do trabalho da Nelly, só basta acessar. É só marcar comigo, né? Falar comigo no WhatsApp ou pelo Face mesmo e marcar. Tem muita coisa para conhecer, né, Nelly? Tem muita coisa boa. Um bolo gostoso. A gente mostrou... Pra provar o bolo, né? Tem que provar. É... Tem que marcar, a noiva primeiro marca a degustação. Aí, se é ela importante provar fazer o essa sabor, degustação antes, né, Nelly? Tem noiva que quer levar o bolo para a mãe, para o pai provar e depois volta para fechar o contrato. Ok. A gente mostrou aqui um pouco do trabalho da Nelly. A gente vai conferir agora algumas imagens de decoração, né? Algumas decorações que foram confeccionadas pela Elisama. A gente também acessou a fanpage da Miriam Decor e a gente vai mostrar para quem está em casa um pouco mais do trabalho da Elisama. São vários casamentos, vários eventos, né, Elisama? Nem todos conseguem decorar, né? Decorar no sentido de lembrar, né? Sim. Em que circunstância foi aquela festa. Mas dessa imagem aí, tem alguma recordação? Sim, esse foi num salão de festas Justinos Recepções, na primavera. E nós utilizamos os tons pastéis, que Nelly também utilizou agora para o bolo. Né? São opções muito delicadas e quando a noiva quer refletir uma delicadeza no ambiente para o evento, a gente sempre trabalha tons mais claros. Esse evento foi trabalhado assim. Tem aqui o exemplo de um arranjo, né, ali na mesa, aquele que você falou um pouco mais alto, mas que não tira a visibilidade dos convidados. Isso, para não tirar a visibilidade. Vamos à próxima imagem. Olha só que belíssima imagem. Aí não tem o tapete vermelho, que é bem tradicional, mas tem esse fundo, né, espelhado. Essa é a tradicional passarela espelhada, né? Foi tendência agora 2016, 2017. Na realidade, 2015, 2016 e 2017. Né? Passarela espelhada com jardineiras espelhadas. Então, você tem uma imagem que os fotógrafos e o pessoal que trabalha com filmagem, né? Eles podem trabalhar bem as imagens ali. Ok, vamos a outra imagem, outro exemplo de decoração. Fala um pouquinho desse exemplo agora.
Então, aí eu estou destacando uma mesa reservada, né? Uma mesa reservada para os padrinhos e é aquilo que eu falei para vocês. O ideal é não reservar muitas mesas para que os convidados não se sintam excluídos, né? A reserva de mesa restrita é sempre a melhor opção. Ok, vamos a outra imagem para conhecer mais o trabalho da Elisama. Olha só, que local bonito, hein, Elisama? Isso, o mesmo local do evento anterior, Justinas Recepções. Esse aí foi um evento de 15 anos. Muito bem decorado, né? Chama a atenção, muita atenção. Olha só os detalhes. Para finalizar esse bloco do programa, olha só que belíssima imagem. Um arranjo trabalhado no vaso de pérola, o arranjo para mesa de doces com tons pastéis. Atrás temos o muro inglês espelhado. Esse arranjo em pérolas, né, se repete aqui, né, nesse que você trouxe. Sim. Né? A gente vai mostrar aqui. Esse geralmente fica em que local da cerimônia? Na entrada da igreja para recepção ou no altar. As flores, aqui são flores artificiais. Hoje trabalhamos as artificiais até para uma opção de modelo mais econômico para as noivas. Ótimo, então tem como economizar cortando, né, algumas coisas. Sim. No caso, de vez de usar flores normais, artificiais, ao invés de usar naturais, artificiais. Artificial é E sempre não tira, mais né, em a conta. beleza do arranjo. Isso, você trabalhando flores de qualidade e bonitas, apresentáveis, você consegue preparar um evento belíssimo, com o custo reduzido. Se usa também, né? Tá em alta esses móveis assim que a gente chama de rústicos, Rústicos, né? sim. Tá em alta Uma também. das Qualquer horário do opções. casamento pode ser usado. Qualquer horário. Para casamento diurno ou noturno, o rústico cai bem. Prata também é muito usado, né? A gente vê alguns doces nessa bandeja de prata. Chama de bandeja ou tem algum nome específico? Pode ser chamado bandeja ou suporte para os doces, né? É uma E mesa também sempre muito- em conjunto, a gente tenta combinar o que vai ser utilizado de móveis com os acessórios que serão utilizados no evento. É uma mesa também muito bem observada, né? A mesa do bolo e a mesa dos doces também. Sim. Aí, uma última dica antes de ir para o intervalo. Essa mesa de doces, qual o mais indicado, né? É que as pessoas cheguem até a mesa e se sirvam mesmo ou que os garçons sirvam as pessoas que estão sentadas com esses doces? Porque às vezes fica um pouco tumultuada essa mesa, né? Isso, então, hoje para se evitar, o ideal era que cada um que quisesse chegar na mesa e pegar o doce que quisesse, né? Mas hoje por questão de evitar esses tumultos e situações indesejadas no evento, o ideal é que os doces sejam servidos nas mesas dos convidados. Ok, para encerrar esse bloco do programa, Nelly quer falar um pouco mais desse bolo que foi confeitado ao vivo aqui no programa Assunto do Dia. Em 5 minutos apenas, 5 minutinhos, a Nelly conseguiu confeitar, né, esse belíssimo bolo que também é tendência, principalmente em casamentos durante o dia. Durante o dia, um casamento rústico também. Esse bolo fica bonito numa mesa de madeira, como aquela ali. Essa mesa aqui de madeira. Desse material aí, de uma mesa. E um casamento mini wedding, né? Mini wedding. Mini wedding. Isso. Pronto. E... Se é pequeno assim, nesse tamanho, ele tá tão bonito, chamando tanta atenção, imagina. Lindo, ele tá grande, lindo. com No 3 tamanho andares, maior. né? Eu tenho ele com 3 andares na minha fanpage. Ótimo, Com acessa lá a fanpage da Nelly, da pra ver Miriam os bolos, Decor curtir também. bem muito, comentar, né? Com certeza. Interagir também, né? Interagir, E casar. Está super Tem que legal. casar para vamos fazer casar, festa, né? para dar movimento. Casar, não vamos pensar na crise, não. Casamento é um sonho. Isso. E pode, como ela falou, ajustar, né? E Isso. casar. Eu tô nessa vai fase de sentar, planejamento. Ajustar o orçamento, ajustar o mas não orçamento e desistir. casar, e não desistir do sonho. Estou prestando bastante atenção às dicas que estão sendo repassadas. Eu estou também colocando ali na ponta do lápis para ver até quanto esse orçamento. Mas a gente vai conversar e muito após o programa, viu? Vou contar com a ajuda de vocês. Estou nessa fase também, namorando. Noivar e casar é bom, É muito. Vamos lá, faz fazer muito esse bem. É, E a gente tem que dar um passo, né? De Dar cada um passo, vez. é. E com a ajuda de Eu profissionais faço experientes, a gente casamento consegue tornar esse sonho realidade. Eu tenho feito casamentos, bolos para casais que estão há 20 anos juntos. E vão casar, faz a festa, né? Para você ver que é um sonho. Então basta conversar com os profissionais, falar a sua realidade, que elas conseguem dar um norte ali para fazer Sim, com a realização certeza. daquele sonho. Dá um jeitinho.
Ok, vou pedir licença a vocês mais uma vez. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Então vamos ao que interessa, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos mostrar a partir de agora. A primeira vaga, a primeira oferta você vai conferir aí no seu vídeo, vamos conferir juntos. A primeira é para faturista, uma vaga para faturista, exigência de ensino superior incompleto, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 937. Uma vaga para faturista. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho, uma vaga para inspetor de segurança, superior incompleto é a exigência, 6 meses de experiência, o salário R$ 3.800, uma vaga para inspetor de segurança. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Vamos conferir juntos 15 vagas para costureira em geral e a exigência é de ensino fundamental completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.012,92. São 15 vagas para costureira em geral. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora vamos seguir aqui com o nosso programa, trazendo mais dicas para quem está pensando em casar, planejando essa festa e esse momento único e sonhado, né? Por tanto tempo, por tantos anos. Então fica aí ligado ao nosso programa que vamos trazer mais dicas com duas profissionais que entendem e muito sobre este mercado, né? De casamentos. A Elisama Bernardo, ela está nos ajudando com várias dicas, ela que é cerimonialista, produtora de eventos e proprietária da Miriam Decor. Também está nos ajudando a entender mais sobre a temática a Nelly Santos, que é confeiteira e proprietária da empresa Nelly Santos Bolos Artísticos e Finos. Nelly, por falar em bolo, né, a gente mostrou você confeitando no bloco anterior um bolo, foi rápido, 5 minutos. Mas para um casal que está pensando em casar daqui a 6 meses, por exemplo, o ideal é que ele faça a encomenda desse bolo com quanto tempo de antecedência? Bem antes dos 6 meses, né? Bem antes disso? Nossa, pensei que 6 meses já dava... Mas dependendo da data, 6 meses ainda dá para encomendar o bolo. Quanto antes, melhor? Quanto antes, melhor. Quanto tempo assim é o ideal? O ideal, no mínimo, é 1 ano, 8 meses. No máximo, 1 ano e meio. E no caso, o contato com a cerimonialista tem que ser com quanto tempo antes desse casamento? Com a cerimonialista, 1 ano. 1 ano, 1 ano e meio, porque existe toda uma programação depois do trabalho dela, que depende do acompanhamento do cerimonial. O que é mais difícil, né? É escolher a cor do casamento, a cor que vai ser, ou a noiva já chega com a ideia já formada que quer aquela cor específica? A noiva já tem uma cor que gosta, né? Então geralmente as cores que ela mais gosta é a cor que ela quer trabalhar no evento. Ela só chega na dúvida se dá. Dá para usar a minha cor? Dá para trabalhar assim? Então a gente faz um projeto para que a noiva entenda como fica a cor na decoração e utilizamos a paleta de cores para a combinação, formando a paleta de cores do evento dela. Dá para ser assim? Dá para ter um desconto também? É uma pergunta muito frequente dos casais? Sim. Então, quando Porque os como casais... você responde, né, essa indagação? Dá para ter um desconto, Nelly? Dá para gastar pouco? Nelly não, Elisama. Nelly a gente vai daqui a pouquinho pedir desconto no bolo também. Mas a Elisama,
Dá para ter um desconto diferenciado? Dá para ter um desconto. Vamos ver qual o objetivo do casal. Então, o que você quer, como você quer que seja o seu evento e o que você quer que aconteça no seu evento. Diante desse planejamento, a gente vai estudando as melhores possibilidades, os melhores profissionais, e aí a gente analisa para que o trabalho daquele profissional esteja dentro do planejamento dos noivos num custo reduzido. Dá para ter um desconto também no bolo, Nelly? Sim, dá para ter desconto, dá para ter brinde. Esses dias eu estou numa promoção com minhas noivinhas, dando de cortesia a bandeja do bolo. Olha só que E ainda coisa estou boa. dando desconto, porque tudo são atrativos, né? Para chamar o cliente. Uma noiva satisfeita, terão várias outras Várias após. outras. E eu faço o bolo e já penso nas clientes que ela manda para mim. Naquele casamento, quantas noivinhas, né? Não tem ali, né? Então tem que ser tudo positivo, tudo tem que dar certo. O dia que vai ser realizada essa festa, tem alguma relação também a questão do custo? Dia de semana é mais barato, final de semana é mais caro, feriado é mais caro. Como é que a gente repassa mais essa dica para quem está em casa? Sim, geralmente os finais de semana, eles têm um custo mais elevado, porque são os mais procurados. Então, se você quer reduzir o custo, vamos pensando num evento durante a semana, que um dia que anteceda um feriado, geralmente, ele é mais em conta, e aí você pode aproveitar bem a noite, porque no outro dia é feriado, os convidados não vão trabalhar. Então, todo esse planejamento é importante se você quer um desconto a mais, reduzir o custo, né? Quais outras dicas que vêm à mente de vocês, que são dúvidas frequentes das noivas que a gente ainda não falou aqui no programa? Tem outras dicas relacionadas ao vestido, por exemplo? Tem alguma dica de procurar quanto antes? Se é o primeiro aluguel é mais caro? O que é que ela deve levar em consideração no momento da escolha desse vestido? O primeiro aluguel ele é sempre mais caro, né? Porque o profissional ele vai trabalhar diante de uma ideia que você está levando. Então, o primeiro aluguel ele é sempre mais caro. Mas dá para você se vestir de forma elegante com um vestido de segundo aluguel. Um vestido que a loja já ofereça, dando só alguns detalhes para diferenciar o vestido, alguma coisa que você queira que marque ali. Então, é bom fazer a pesquisa, e a pesquisa sempre com um ano de antecedência, porque dá para você visitar vários profissionais, dá para você ter o acompanhamento do cerimonialista, ter a indicação do cerimonialista em todos os profissionais que vai trabalhar no teu evento. É interessante. Desde o início do programa a gente falou, né, dessa expectativa em relação ao vestido da noiva. Muita gente fica naquela expectativa na hora da entrada da noiva, mas o noivo também precisa se preocupar com a roupa. Sim. O que é que ele deve levar em consideração na hora de escolher essa roupa? Vale aquela máxima do preto básico? Tem que ser o preto básico ou não pode ser outra cor também? Não tem que ser o preto básico, não é uma regra. Preto básico de sempre, não? Não. É uma roupa que ele se sinta bem. E que, assim, dependendo da estatura do noivo, você vai escolher a roupa que se adequa melhor a você. Dependendo do horário também, porque o usar horário preto também. num casamento pela manhã... Durante o dia não é indicado. É complicado. Isso. Então, assim, o horário, a estatura e uma roupa confortável, porque alguns noivos eles não se sentem bem com determinado traje. Então, vamos trabalhar aquilo que o noivo se sente bem. A inovação está muito evidente nos eventos, então nada que não possa ser inovado na roupa do noivo também. Em relação ao interesse, né? A gente ouviu da Nelly ela falando que desde os 12 aos 15 confeitou o primeiro bolo. Como é que surgiu esse interesse pela confeitaria? Porque a gente está trazendo aqui dicas para quem está em casa, que está planejando o casamento, mas a gente pode também incentivar a quem já tem esse interesse e essa aptidão para a confeitaria a fazer um curso específico e também ser confeiteira. Eu sempre falo para as pessoas que chegam para mim dizendo: Nelly, eu amo confeitaria, eu quero aprender. Aí eu falo: muito bem, se apaixone e vá aprender. Porque muitas pessoas vão fazer bolo, confeitaria, porque tá dando dinheiro, porque é bom. Não. Tem que gostar, tem que amar o que faz. Eu faço o bolo porque eu amo, isso é minha paixão. Eu acho que eu não posso passar
Uma semana, às vezes tiro férias, quero descansar, mas eu não consigo passar muito tempo sem confeitar um bolo, porque eu gosto mesmo da confeitaria. Foi uma profissão que eu já nasceu em mim, sabe? Um dom. É um dom, né? Então... Foi assim e pode ser assim com quem está em casa nos acompanhando, né? Que seja um incentivo para você eu já que tá na nasci com dúvida esse ainda. dom de confeitar bolo. E a Elisama, né? Como é que surgiu esse interesse por organização de evento, por ser cerimonialista? Como é que foi esse despertar da Elisama? Então, desde criança, os meus pais já trabalhavam com festas, né? Uma organização de festa infantil, uma decoração de mesa temática. E tanto meu pai quanto a minha mãe, eles já trabalhavam no ramo. E aí ela montou a empresa, quando nós começamos uma coisinha pequenininha, vendendo alguns arranjos, produzindo algumas coisas, encomendas. E aí entramos na área de decoração de eventos. E assim que ela começou na área de decoração de eventos, eu fiz o curso de cerimonial. E aí outros cursos vieram e eu fui me identificando. É importante que você se identifique com aquilo que você está fazendo, porque não é uma área fácil. Produz bem, rende bem, mas também é difícil. E se você não gostar, você acaba diminuindo a sua qualidade de vida. Então, conheço muitas pessoas que têm uns problemas relacionados ao trabalho. E para mim foi bom, porque a minha família já estava envolvida na organização de eventos. Isso, já tinha uma ideia de como funcionava. Então, eu só fui aperfeiçoando, né? Até hoje a gente procura alguns cursos para aperfeiçoar e trazer sempre novidades. Em relação à decoração, né? Para fechar esse bate-papo, o que é considerado excesso numa decoração? Porque às vezes as pessoas querem colocar tudo que vê na internet, querem colocar, reproduzir no casamento. Às vezes tem alguns excessos que podem ser evitados com algumas orientações. E Elisama, faça esse favor de dizer para a gente o que é considerado excesso numa decoração de casamento. Certo. Às vezes as noivas chegam com muitas fotos de eventos até de outros estados e que os salões são enormes e super produzidos. O ideal é frisar que aquela decoração ela foi projetada para aquele espaço. Então, tudo que não está projetado para aquele espaço que você quer, porque existe um estudo do espaço para locomoção. Então, nós decoramos um espaço, mas ali estamos estudando a quantidade de convidados e por onde eles podem se locomover. E algumas vezes elas não entendem quanto mais flores, quanto mais arranjos, quanto mais vasos, e a decoração ela deve ser projetada para o tamanho do espaço e não pela quantidade de coisas que se quer. Um excesso de informação, né, de muitas coisas pode Isso, muitas flores, muitos vasos, muitas mesas. Muita informação. Muita informação em um espaço pequeno, então não ajuda. Pode ficar feio. Não ajuda para foto, fica feio porque as pessoas entendem que você não entende daquilo. Né? Quando você enche de informação, o ambiente... Fica confuso o ambiente. Confuso, então não dá para... Você tem que estudar o espaço para saber o que vai colocar em cada local. No quesito bolo, o que é que a gente poderia considerar um excesso? Um excesso é muitas cores no bolo. Eu acho que o bolo de noiva tem que ser, se for um tom rosa, que seja um rosinha claro. Aí tem noivinha que quer colocar rosas, cor rosa. O azul marinho, misturar com outra cor, não pode. Não fica legal. E aí, mas aí, graças a Deus, eu convenço elas, sabe, a mudar. Elas mudam de ideia. Porque muitas vezes elas não têm noção, né? Aí eu oriento e fica tudo bem e o bolo fica bonito. Fica agradável, né? E além de saboroso, e né? E além de saboroso. E daqui a pouquinho a gente vai, né, provar e vai... Vai provar e ver como é bom. É muito importante, né, a profissional ter essa confiança, né, Elisama? Sim. Que faz um produto bom, garante aquele produto. Isso faz a trabalha diferença bem na hora de fechar um contrato, né? Quando faz. a cerimonialista também passa essa segurança na conversa ali com os noivos, mostrando que entende, né, do que está fazendo, isso é um diferencial muito grande. Sim, porque eles se sentem seguros, né? Alguns noivos só planejam,
Ali entregam tudo, tá nas suas mãos e eu só espero o dia. Então ali eles só vão resolver questões de pagamento e o restante do evento, a organização do evento em si fica na mão do cerimonialista. Algumas coisas também relacionadas a fornecedores, por exemplo, da festa. Os noivos, eles podem deixar a cargo da cerimonialista tomar conta disso, de fazer essas cobranças aos fornecedores, no caso, o bolo que vai chegar, o contato direto é a cerimonialista que vai ligar para a Nelly para cobrar esse bolo, que chegue logo? Bom, algumas vezes sim, porque quando os noivos eles procuram um cerimonialista, eles já vão planejando tudo o que quer que aconteça no evento. Então a gente pergunta, o bolo, quem vai fazer o bolo, qual o horário que marcou, se tem contrato, se não tem. Hoje a nossa preocupação é de dar um acompanhamento para que os noivos não tenham problema no dia do evento. Então, como existem muitos profissionais na área que não cumprem, né, que acaba atrapalhando o serviço da gente, o trabalho da gente, porque ali o noivo vai perder o dia. A gente procura ao máximo acompanhar isso aí e sempre fazer a indicação. Vamos trabalhar com fulano, vamos trabalhar com cicrano, eu conheço o trabalho dele, eu conheço o trabalho daquele profissional, é bom. Então, quando o noivo já chega com o profissional que vai trabalhar, a gente só analisa se aquele profissional realmente é bom ou não para fazer aquela indicação. E uma dica bem rápida, que estamos agora na reta final do programa, é que quanto antes esse planejamento, que esse casal comece a pagar o quanto antes também, ele vai passar aquela festa, vai ficar mais tranquilo, não vai começar, né, a vida de casado no vermelho. É muito importante fazer esse planejamento por conta disso também, né, Elisama? Sim, geralmente eles chegam no dia do evento, tem os profissionais quitados, né? Lua de pagos, mel, e aí tudo pago, eles lua de estão, mel, festa. Isso, festa, lua de mel, vestido, a roupa do noivo, e aí é só curtir o evento. Ok, vou pedir licença aqui às nossas convidadas para a gente conferir agora o resultado da nossa enquete. No começo do programa fizemos a seguinte pergunta. Você que está em casa já fez o orçamento para o seu casamento? Olha só, 45% das pessoas que ligaram para o nosso programa e participaram disseram que sim, que já fizeram o orçamento. E 55% disseram que não, que ainda não fizeram esse orçamento. E a gente fala que é muito importante que você faça esse orçamento o quanto antes. Estamos na reta final do programa e é o momento de agradecer aqui as convidadas. Abro espaço para o último recado. Nelly Santos, muito obrigado por sua participação. Nelly Santos é confeiteira, proprietária da Nelly Santos Bolos Artísticos e Finos. Muito obrigado. O último recado, fique à vontade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo, quando precisar, viu? E agradecer as pessoas que torcem por mim, minha equipe, que trabalha comigo, Ana, Edileuza, meu esposo, meu filho, Pierre, que ele sempre me acompanha, mas hoje ele não pôde vir. E a todas as pessoas que curtem meu trabalho, minhas noivinhas, que confiam em mim. E agradecer a Deus por esse momento único. E a todos vocês. Muito obrigado, volto mais vezes. Também queria agradecer a Elisama Bernardo, ela que é cerimonialista, produtora de eventos e proprietária da Miriam Decor. O último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de apresentar o meu trabalho, agradecer ao meu esposo, né, que trabalha comigo, é a pessoa que está me apoiando sempre para tudo que a gente está fazendo, agradecer toda a nossa família e aos amigos e irmãos que estão sempre torcendo pela empresa. Mais uma vez, muito obrigado. A você que está em casa também, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e toda a sua família, um forte abraço, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!